André Almeida, do Montepio, e Pedro Borges, da Orei Financial, são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. Pedro, começando por este desempenho das ações do BES, e para quem está em casa a ver-nos, o que é que justifica este comportamento do Banco Espírito Santo? Bem, antes de mais, é o aumento de capital, não é? Obviamente que é normal, quando há um anúncio de um aumento de capital, as ações corrigirem. Este aumento de capital tem algumas características específicas, antes de mais por ser feito um desconto extremamente grande, de 60 e tal por cento relativamente à cotação de fecho de ontem, o que provoca logo alguma... Naturalmente teria de gerar aqui esta Sim, teria de gerar isto. Por outro lado, estamos a falar normalmente um aumento de capital serve para as empresas se financiarem, porque vão ter novos projetos ou pretendem fazer expansão, algo que venha criar valor futuramente ao acionista. Este aumento de capital é quase obrigado, não, é obrigado pelo regulador para se cumprir rácios, portanto são causas de natureza financeira e não pouco seria um aumento de capital numa situação normal, e claro que isso também não ajuda nada. E é isso que leva também a que se tenha optado por um desconto tão significativo? É assim, por acaso, este aumento de capital teve algumas características e uma delas é exatamente, julgo eu, que falta aqui ainda alguma explicação, e certamente há de vir, porque este valor dos 3,95, dos 39 cêntimos e meio, porque não é objetivamente, não é normal um desconto tão grande. Julgo que falta ser explicado, neste caso por parte do BES, o porquê deste valor especificamente dos 3,95. Haverá algumas razões, algumas eventualmente meritórias, até por uma questão de defesa do pequeno acionista e permitir que o maior número de atuais acionistas possam acompanhar o aumento de capital, que é privado, e isto também é importante, porque é um aumento de capital que está reservado só a acionistas, portanto, quem não for acionista não pode portanto, participar neste aumento de capital. Aqui há uma preocupação de não aumentar também ou não permitir a base acionista. E, portanto, é um aumento de capital com razões, com características muito específicas e que causam sempre alguma incerteza, como é óbvio, provavelmente, pelo menos na minha opinião, e continuaremos a assistir a uma correção da cotação do BES, mas vamos ver, não é? Que este espaço agora, até à operação propriamente dita, também vai ser sujeito a mais volatilidade e rumores, e depois haverá a negociação dos direitos, portanto, tudo isso, e depois a partir de maio vamos ver, então... André, e esta operação, de qualquer forma, está com sucesso garantido, através de um sindicato de bancos, mas... junto dos investidores, é uma operação que será atrativa, com este desconto tão significativo, dos atuais acionistas do BES? Bem, talvez primeiro importe justificar um bocadinho o porquê deste desconto. Este desconto, se nós vimos bem, são cerca de 1.000 milhões de euros, e estamos a falar de qualquer coisa que, após aumento de capital, representará entre 30% a 40% do market cap do futuro do banco. Por isso, o esforço de financiamento que é necessário é muito elevado, e daí este prémio aqui elevadíssimo para captação de investidores, penso eu que é... Sobretudo numa conjuntura difícil no mercado. Sim, se tivermos em conta também a conjuntura difícil e o que estamos agora a começar de viver ou reviver relativamente a Espanha e Itália, principalmente Espanha, havia que avançar com a operação e garantir, de certa forma, o sucesso. A questão da sindicação garante por si só o sucesso da operação e permite que as coisas possam correr dentro de alguma normalidade e que o montante que é necessário consiga ser obtido. Não é? E para o mercado, o BES evitar o recurso à linha de capitalização que está disponibilizada no âmbito do memorando de entendimento é um bom sinal? É um sinal de solidez do banco? Eu acho que é um bom sinal de solidez e acho que em termos de longo prazo acaba por ser positivo para o banco. Se não vejamos, o banco e a família Espírito Santo consegue cumprir aquilo que vinha dizendo de algum tempo esta parte, que iria procurar que as coisas acontecessem sem a participação do Estado, e é o que estamos aqui a ver, ainda que o pequeno acionista e o acionista atual vá sofrer aqui alguma diluição, não é? Mas neste caso
concreto, eu penso que acaba por ser importante para o BES, no sentido é que permite que agora a gestão se possa concentrar um bocadinho no que é a gestão corrente do banco, em criar margem, criar rentabilidade, em conseguir levar o negócio para a frente, não é? Pedro, hoje também os outros dois títulos cotados, sobretudo BCP e BPI, foram muito pressionados na banca portuguesa. O mercado também fez mais ou menos as mesmas contas, caso estes bancos decidissem avançar para operações semelhantes? Não, julgo que não foi Não uma está questão relacionado com- que não está com esse tipo relacionada. de Antes operação. de mais, há um efeito de contágio que me parece óbvio. Portanto, há um banco que sofre uma queda por razões que têm sido apontadas e, obviamente, A tendência é a mesma a para os tendência, aliás, a tendência que já se vinha verificando, e nas últimas sessões a banca tem estado a ser novamente fortemente pressionada, obviamente que hoje com isto do BES acentuou ainda mais as quedas, não é? Portanto, Mas os outros bancos, BCP e BPI, têm condições para realizar operações deste género e escapar também aqui ao recurso à linha de 12 mil milhões de euros? é assim, condições, haverá sempre, o BES arranjoso, eles eventualmente teriam capacidade para isso. De qualquer maneira, é preciso desmistificar um bocadinho, julgo eu, na minha opinião, isto do recurso à linha do Estado. Assim, é um recurso, é um financiamento extremamente barato. Claro, tem o risco que se ao fim dos 3 anos ou aquele dinheiro é pago ou o Estado fica como acionista. parte do capital. Claro, e obviamente que ninguém, os acionistas desses dois bancos não pretenderão isso. Foram por uma solução que a mim parece-me perfeitamente razoável, que é ter crédito a 1%, julgo eu. Portanto, podem recorrer à linha com um custo extremamente baixo e vão fazê-lo. E vão fazê-lo, acho que não há... Sim, já foi sinalizado esse interesse e nesta altura estarão em análise esses planos junto do Banco de Portugal. Claro que iriam efetuá-lo. O BES teve a capacidade, foi um esforço financeiro incrível, não é? Mais de mil milhões de euros, e há que tirar o chapéu a essa capacidade, mas não há também que os outros dois, por não o fazerem, ou mais que venham a fazer, não tem que ser entendido isso como um ato de gestão menos nobre ou menos conseguido. Portanto, temos dinheiro, há dinheiro, esse dinheiro é barato, vamos aproveitá-lo e foram criadas as condições para isso, e depois tem, obviamente, é que durante os 3 anos ter cuidado, Arranjar as condições para voltar a pagar depois esse pagar esse empréstimo. Passando agora para a situação europeia, André, Itália e Espanha, vemos que estão cada vez mais ligadas, apesar do foco dos mercados, nesta altura, estar mais centrado para a Espanha, vemos que nos leilões de dívida, Itália também está a ser cada vez mais castigada. Ainda hoje foi ao mercado e acabou por não colocar tudo aquilo que pretendia. Sim, exatamente. Dizer que são casos efetivamente diferentes. A Itália, em termos de comportamento do que tem sido a negociação de dívida em mercado secundário, Itália está neste momento bastante melhor do que estava há 4 meses atrás e antes das operações de LTRO por parte do BCE. Relativamente à Espanha, as coisas não são bem assim. Em termos das yields ou dos juros que são exigidos em mercado secundário, eles estão mais ou menos, e no que é nas maturidades médias e longas da curva, eles estão mais ou menos nos níveis que estavam em dezembro, e como tal eu penso que neste momento Espanha é claramente mais pertinente, até porque tem vários assuntos para resolver e vários temas em discussão. Começamos, por exemplo, pelas autonomias, e está neste momento muito em discussão a passagem de alguns poderes que estavam nas autonomias regionais para o Governo Central. Há também, e aí temos aqui o tema de cortes ao nível de saúde, ao nível de educação, na casa dos 10 mil milhões de euros que estão previstos e já foram anunciados. Temos depois tudo o que tem que ver com, e aqui é muito semelhante a Portugal, a renegociação de parcerias público-privadas, apoios às indústrias renováveis, também depois a parte do mercado de trabalho que está a ser negociado, e como tal penso que Espanha neste caso pode ser um caso com mais algum perigo, não é? E adicionalmente dizer aqui também que
que Espanha é também diferente de Portugal em vários aspectos, nomeadamente Espanha vem de uma situação ligeiramente melhor em termos do que é déficit e dívida pública espanhola. Por exemplo, com rácio de cerca, ficará no final do ano com um rácio de cerca de 80% de dívida sobre sim, exatamente. sobre o PIB. Fez um esforço muito grande para combater a questão da dívida de subprime, a questão do crédito imobiliário e todos os problemas com os preços que aconteceram, e como tal há aqui um esforço que é preciso fazer, e neste caso eu penso que Espanha estará mais ou menos como nós estávamos aqui há cerca de um ano atrás. Há muito trabalho ainda por fazer, há muitas medidas que estão a ser anunciadas e implementadas, mas ainda não há resultados. Há outra grande diferença entre Portugal e Espanha, é que Espanha é uma economia muito maior. A Europa tem uma solução, caso Espanha de facto precise de ajuda? Eu acho que a solução para a Espanha passará por não deixar as coisas agudizarem-se tanto como aconteceu com a Grécia, e passará eventualmente, e já há algumas casas e alguns investidores a falarem nesse tema, que passará eventualmente por Espanha continuar com acesso ao mercado, mas paralelamente ter acesso a alguns fundos via FMI e via as autoridades europeias, de forma a que Espanha consiga não só emitir em maturidades curtas, como ainda acontece com Portugal, né? Portugal continua a emitir bilhetes de tesouro, mas continuar também nos 5 e nos 10 anos, etc., a emitir, sendo que tem ali alguma folga e alguma almofada via FMI e via instituições europeias. Não é? Pedro, e hoje Teixeira dos Santos deixou mais um alerta que se não forem de facto criadas novas soluções e eventualmente as tais Eurobonds, os países europeus vão acabar por cair um a um. É esse o cenário que está traçado nessa parte? Na questão europeia, eu pessoalmente tenho uma ideia completamente clara. Já agora só dar ali mais chega na questão de Espanha, que aquilo é realmente um problema e eles têm uma pressão social terrível. Eu, por acaso, na semana passada, o dia da greve geral, estive lá e a greve geral começa à meia-noite e acaba à meia-noite do dia a seguir. À meia-noite em ponto, quando começa a greve geral, havia milhares de pessoas na rua em Madrid, que eu fiquei absolutamente espantado, como é que àquela hora, ou seja, aqui uma manifestação durante o dia, lá à meia-noite começou isto, é sinal que ali a tarefa é complicada. Era só um parênteses que... Sim, também faz diferença. Faz diferença na implementação das medidas. Como é que à meia-noite manifestações, que imagino que teriam mais de 10 mil pessoas, uma coisa absolutamente impressionante. Ainda há a questão Europa. Eu tenho essa opinião. Ou se faz alguma coisa ou isto vai e o fazer. Isto dar o nome Eurobonds é assim um bocado. Eurobonds já existem há muitos anos. Nos Estados Unidos já faziam e compravam obrigações europeias. Aqui a questão e vai ter que se caminhar para isso. Vai ter, inevitavelmente, a União Europeia desaparece. Minha opinião, ok? É minha e muito convicta. Aqui não é tanto a questão da emissão da dívida, mas é a gestão da dívida. O euro é gerido a nível do Banco Central Europeu, ponto. E é um consenso aqui. O que vai ter que se caminhar, independentemente se não é emitir-se dívida europeia, portanto, aqui não há problema nenhum se Portugal emitir dívida, a Espanha, cada país, independentemente de emitir a dívida. Aqui a questão é quem é que faz a gestão dessa dívida, não é? Tem que haver centralmente alguém que depois vai gerir, portanto vai fazendo realocações de dívida, etc. Um bocado uma política monetária para a dívida. E aqui a questão, o ponto, obviamente, que isto é extremamente complicado. É extremamente complicado porque a Europa não tem 300 anos como os Estados Unidos, portanto as culturas são diferentes e é a questão... E há interesses diferentes. Há interesses diferentes. Mas isso também implica, os pensares são diferentes. Mesmo que seja só uma gestão de dívida, provavelmente implica um nível de risco maior para alguns países europeus que nesta altura não estão dispostos a isso. Eu não concordo muito com isso. Vamos lá ver uma coisa. Quem é que compra a dívida espanhola, portuguesa ou grega? É a Alemanha. A Espanha também compra a dívida portuguesa. Vamos lá ver uma coisa. A Alemanha, ao estar a comprar a dívida, está a tomar o risco, a dívida soberana grega, onde é que ela está? Está nos bancos alemães. Portanto, eles estão a emitir dívida a 1 e tal %, por aí, não é? Mas eles é que estão a ficar com a outra. Portanto, no final, a questão do risco é mais um argumento político. Agora, inevitavelmente, mais uma vez, na minha opinião, esse vai ser o caminho. Ou é assim,
ou não é. Portanto, quando falamos de gestão de gestão da dívida, ouça, é centralizar-se tudo, não é? Depois, claro que isto depois vai ter que tudo caminhar um bocadinho a tal perda de soberania, seja lá isto o que for. Agora, é assim, se calhar daqui a 100 anos, quando houver eleições em Portugal, tem que haver no mesmo dia nos países todos. Portanto, é este tipo esta vantagem que os Estados Unidos têm e nós não, e a Europa não tem, porque, vamos lá ver, a Europa tem o maior exportador do mundo, que é a Alemanha. Portanto, não faz sentido que a Europa viva assim. Não faz sentido uma empresa portuguesa que exporta para a Espanha, aliás, que vende para a Espanha, que isto seja exportação. Isto não pode ser uma exportação. Exportar é vender para a África, para os Estados Unidos, para a Ásia. Agora, vender para a Europa, isto já nem deveria ser uma exportação. Eu, quando crio uma empresa e penso qual é que é o meu mercado. Nos Estados Unidos, quando se cria uma empresa, a empresa não é criada para exportar, é criada para o mercado interno. E aqui tem que se começar a olhar um bocadinho para isto. Portanto, Eurobonds, ou como se queiram chamar, ou gestão de dívida, eu acho que esse vai ser o caminho. Tem que ser, é inevitável. Senão isto cai mesmo, vai cair, não há qualquer hipótese. Cai Portugal, Espanha e depois irão os outros. Portanto. Mas esse ainda é um processo de ajustamento que pode demorar algum tempo. A curto prazo, André, podemos esperar que o Banco Central Europeu volte a fazer uma injeção de liquidez que pareceu ter resultado em alguma tranquilidade do mercado nestes primeiros 3 meses? Relativamente ao novo LTRO, penso que para já ainda é muito cedo, até porque tivemos na última conferência, após a decisão de taxa, o Mr. Draghi, a falar que ainda era muito cedo para perceber quais os efeitos do LTRO, nomeadamente na economia real, e de que forma é que isso iria aumentar o crédito concedido. Agora penso que, e ontem houve aqui alguma notícia, o mercado até se mexeu um bocadinho por causa disso, relativamente à possibilidade, e é preciso não esquecer que o BCE tem a capacidade de poder intervir no mercado secundário de dívida, não é? E nas últimas semanas, até já há meses, o BCE tem estado muito parado relativamente a esse tema, e é natural que possa eventualmente intervir, nomeadamente na dívida na curva espanhola e italiana, e eu penso que aí estará o passo para o sucesso, ou pelo menos para que não exista um pacote de ajuda neste momento à Espanha. É que Permite ganhar algum tempo. Exatamente, era isso que eu queria referir. Porquê? Porque a Espanha neste momento precisa de algum tempo para conseguir implementar estas medidas que têm vindo a ser discutidas a nível interno espanhol e até mesmo com alguns líderes europeus, e precisa de tempo para as implementar e começar a mostrar um bocadinho, como se diz, mostrar serviço, não é? Precisa de começar a mostrar resultados e, como tal, isto poderia comprar um bocadinho de tempo e assegurar as yields, pelo menos, que não aumentavam mais do que estão neste momento. Ainda em relação a esta questão de Espanha e de Itália, nesta altura o foco está mais em Espanha, mas, se não me engano, Espanha já assegurou cerca de 44% das necessidades de financiamento para este ano. Itália está a cerca de 30%. Podemos assistir nos próximos meses a uma inversão de sentimento, ou seja, o mercado a ficar cada vez mais preocupado com a Itália, que ainda tem de recuperar algum terreno em termos de emissões? Eu acho que o que aconteceu mesmo tem a ver mais até com a questão dos expectativas. Aconteceu foi que o governo italiano leva alguns meses de avanço, o novo governo italiano leva alguns meses de avanço por comparação com o governo espanhol. E como tal, continua a bater um bocadinho na mesma tecla, quer dizer, é preciso perceber estas medidas todas que estão em discussão, e falámos há bocadinho do que tinha a ver com a incerteza social, o protesto social, etc. É preciso perceber de que forma é que até os espanhóis estão capazes de receber estas medidas e de assumir estas medidas e levar para a frente o país. Não é um bocadinho o que aconteceu connosco. Nós, efetivamente, as coisas... O que nos está a acontecer a nível de cortes de salários, redução de prestações sociais, etc., o país está a aguentar firme e está a avançar e ir para a frente e a tentar ultrapassar este problema. Não é? Pedro, mas ainda é este o discurso que os mercados querem ouvir? Um discurso de austeridade, de contenção, de redução de despesa, ou já há aqui alguma preocupação com o efeito que estas receitas podem ter? E, aliás, com o exemplo que temos da Grécia e também de Portugal. O mercado não quer também já começar a ouvir falar um pouco mais de medidas de crescimento? O Ruben há bocadinho, depois quando disse mais no curto prazo, eu que estava a falar, isto vai ter que ser no curto prazo, até porque a economia vai ter que crescer, não é? Nossa e as outras, nós vamos ter que crescer, portanto isto não podemos andar aqui eternamente à espera, não é? Porque senão então é uma desgraça, não? Portanto isto vai ter que crescer. Não, é assim, Espanha
há ali, julgo eu, que ainda há alguns problemas de credibilidade. Não é? Credibilidade nos números que são apresentados, credibilidade no modo como os números são apresentados. A Espanha tem problemas específicos com as autonomias, com as regiões, portanto, há muito medo, e é isto que está a complicar a Espanha. Não é tanto as medidas, a austeridade, também há muito medo do mercado, como é que estão as contas de cada uma das regiões autónomas, não é assim o nome, é a região autónoma. Portanto, cada uma das regiões autónomas, cada uma das províncias espanholas, o que é que ali está no... Ainda podem surgir algumas surpresas. O que é que ali está no meio, e tem surgido, não é? Portanto, aliás, nós tivemos isso e isso Relativamente a esse tema, é um tema que está em discussão também em Espanha, que tem a ver com a forma como é gerida a própria dívida das regiões autónomas. Neste momento, cada região emite dívida, tem rating, as principais regiões, e está também em discussão a possibilidade de passar a haver um instrumento que permita a obtenção de financiamento para todas as regiões. Também exatamente, porque há algumas dispersões ao nível do rating entre as várias regiões, e há regiões que efetivamente estão a ter dificuldades em obter financiamento via mercado de capitais, naturalmente. O que é certo é que a crise de dívida parece estar, de facto, de regresso. André Almeida, Pedro Borges, muito obrigado pela presença neste Closing Bell e por estas explicações.